Agradecer muito a Deus por essa honra, esse privilégio de poder compartilhar um pouco das Escrituras com os irmãos. E eu quero que você abra comigo o livro de Ruth, capítulo 1. E vou pedir para você manter a sua Bíblia aberta, que nós vamos ler apenas alguns versículos agora, mas a gente vai discorrer sobre eles. Eu estou aqui hoje com meu fiel escudeiro, Pedrinho. Sempre que a mamãe ministra, vem o tangedor. Agradecer a Deus também. A Yasmin hoje também está servindo ao Senhor na fotografia, meu esposo no baixo. É uma honra poder servir como família, numa noite tão especial como a noite de hoje. Então, abra sua Bíblia. Quem achou, o livro de Ruth, capítulo 1, fala, achei. Quem não achou, diga, me espera. Vamos esperar. Ruth é o 8º livro da Bíblia. E eu quero discorrer com os irmãos, com as irmãs, alguns versículos. E diz assim na minha tradução, para vocês tem no telão, mas eu vou ler a versão King James, que diz assim: no tempo em que os juízes governavam sobre o povo israelita, sobreveio grande escassez de alimentos em toda a terra de Israel. Por este motivo, um certo homem de Belém, cidade da região de Judá, partiu com a sua esposa e seus 2 filhos a fim de morar, ao menos por algum tempo, nas terras de Moabe. Esse homem se chamava Elimeleque, sua mulher Noemi e os seus 2 filhos, Malom e Quilion. Eram efrateus de Belém de Judá e chegando aos campos de Moabe, ali se estabeleceram. Algum tempo se passou e Elimeleque veio a falecer e Noemi ficou apenas na companhia de seus 2 filhos solteiros. Logo depois se casaram e as suas esposas eram jovens moabitas, uma chamada Orfa e a outra Ruth. E permaneceram nessas terras por uns 10 anos. E aconteceu que Malom e Quilion também morreram. E Noemi ficou só, sem os filhos e viúva. Senhor, esta é a tua palavra. Fala conosco, Espírito Santo, fale e não te cales. Que o Senhor possa nos instruir e nos trazer entendimento. No nome de Jesus. Amém. Eu quero passar para os irmãos um pano de fundo. Esse tempo que Elimeleque saiu de Judá é um tempo que é marcado por apostasia, e eles saem de Belém, casa do pão, e vão se dirigir a Moabe. Nesse tempo havia uma grande escassez, então Elimeleque pega a sua esposa e vai para Moabe. E aqui eu quero falar para os irmãos algumas curiosidades. Elimeleque significa Deus é rei. E Noemi significa a feliz, em outras traduções, a agradável. E nós vamos discorrer durante essa história o desdobramento do que acontece quando nós deixamos a casa do pão para ir para Moabe. Os irmãos lembram que Judá, Belém, eles eram inimigos tradicionalmente de Moabe. Mas uma família, serva de Deus, saiu da casa do pão e decidiu a dirigir-se para Moabe. E é necessário que a gente considere, quando nós vamos mudar essa logística tão grande, eu vou expor a minha família essa mudança, Moabe é meu lugar. Que direção que eu tenho da parte do Senhor para fazer uma mudança tão grande? A aflição veio para a casa do pão? Veio. Talvez Elimeleque, não, preciso defender a minha família da fome. E aqui é uma conjectura, aqui é só um pensamento. Será que ele consultou a Deus? E nós vamos ver como é que as coisas começam a se discorrer. Cuidado para onde você está levando a sua família. Como diz o texto, Elimeleque, ele veio a falecer. E a sua esposa ficou só, com os 2 meninos solteiros. E o texto declara, olha, eles ficaram por ali 10 anos, esses meninos se casaram, mas nesses 10 anos,
essa mãe não só tinha enterrado o marido, mas agora enterra os 2 filhos. E há uma grande semelhança para os dias que nós temos vivido. Há uma grande semelhança. Além da viuvez, Noemi enterra seus filhos, se sente só, sem parentes, e agora 2 noras, viúvas também. Sair da casa do pão, sair da terra prometida, porque eles estavam no lugar que tinha sido dado como herança. Olha, esta é a herança de vocês, o meu povo vai herdar essa terra, e sai do lugar de herança, vai para um lugar, e nesse lugar gera morte para sua família, gerou morte na casa de Noemi. Mas discorrendo mais o texto, nós vemos que um dia Noemi ouviu dizer que Deus havia visitado o seu povo. Em Moabe? Não. Em Belém. Então quando ela percebe, olha, Deus visitou o povo lá em Belém, voltou comida, nós vamos para lá. Então ela pega as suas 2 noras e faz o movimento, estou saindo de Moabe. E nesse movimento ela para e fala para as meninas, melhor vocês irem para a casa do pai de vocês. Pelo que a gente pesquisa, pelo que a gente vai buscar nos originais, essas meninas, elas possivelmente eram jovens. Noemi amava essas meninas. E eu fui procurar saber o que significava o nome de Malom, de Quilion. Um significava doente e o outro debilitado. E eu fico imaginando, por que será que essas meninas casaram com esses rapazes? Um doente e um debilitado. E pela relação que se tem de sogra e nora, a gente vê, é incomum. É incomum. E aquela sogra fala, olha, é melhor vocês irem embora. É melhor vocês voltarem para a casa do pai de vocês. Porém, elas no verso 9, elas vão dizer assim, verso 10 na verdade, não, nós não vamos embora. E Noemi fala assim, vão para a casa do pai de vocês, volta para a mãe de vocês, vocês têm idade jovem, vocês podem refazer a vida. Olha, eu estou viúva, eu já estou velha, essa terra já tirou muita coisa de mim, eu estou destruída, eu estou aos pedaços, eu não quero levar vocês para dentro da minha aflição, eu não quero carregar vocês dentro desse meu caos. Vão para a casa de vocês. E as meninas falam, não, nós não vamos, nós vamos ficar. Nós queremos voltar para junto do seu povo. E a gente percebe esse carinho no relacionamento delas 3. Isso me leva a crer que esses meninos, eles se casaram com essas meninas e de alguma forma elas cuidaram deles. Então Noemi falou, poxa, essas meninas foram leais a mim, elas foram bondosas comigo, foram bondosas com os meus filhos, eu não posso segurá-las no meio desse caos. E ela encoraja, olha, volta lá. Vai para a casa do pai e da mãe. Por que vocês viriam comigo? Em outras palavras, o que eu tenho para oferecer para vocês? Eu não tenho mais nada, eu perdi tudo. Eu não tenho recursos. Meus filhos foram embora. Poderia eu dar filhos novamente para vocês? Eu teria que me casar de novo e gerar filhos. Vocês esperariam isso? Não vão refazer a vida de vocês. Não espere ficar mais tempo comigo. Vocês estão renunciando a um recomeço de vida para vocês, para ficarem comigo. Vão embora. Então Orfa, ela ouve aquela palavra e ela beija a sua sogra e se despede, mas Ruth não. Ruth não. E Noemi olha para Ruth, por que você não vai embora? Sua cunhada foi embora. Filha, vai embora também. Para mim, é mais amargo do que para vocês. Noemi se sentia abandonada por Deus. Noemi se sentia esquecida por Deus. E por isso que ela vai dizendo essas coisas. E às vezes nós nos portamos como Noemi. Quando uma sequência de tragédias e dificuldades se abatem sobre nós, nós dizemos às vezes, o Senhor me abandonou. O Senhor se voltou contra mim. No verso 13 diz, a mão do Senhor se voltou contra mim. Então Noemi vai culpando a Deus por todas as coisas. Quantos de nós apontamos o dedo para Deus
e dizendo: a culpa é do Senhor. E quem não fala rasgado assim com Deus, fala entre dentes: o Senhor que quis assim. Quando a tragédia vem, o desemprego, a enfermidade, o falecimento, a dissensão, e a gente fala: foi Deus que quis assim. O casamento acabou. Foi Deus que quis assim. Não dava certo não, aquele homem é doido, aquela mulher era doida. Foi Deus que quis assim. E nós culpamos a Deus pelas mazelas que têm nos acontecido. Noemi culpa a Deus: olha, eu já perdi tudo, vou embora. A aflição que estava sobre a vida de Noemi era tão grande que ela não percebia. Ela tinha 2 meninas lá que também estavam vivendo por aflição. Essas meninas também perderam tudo. Então Orfa vai embora, Ruth não arreda o pé. Então Ruth, no momento que a gente percebe no texto, a gente vai observando o texto, Ruth permanece ali do lado, Noemi começa a insistir: vai embora, acaba, vai refazer tua vida, olha o teu tempo, recomeça. E muitas vezes a nossa falta de fé nos despedaça a tal ponto de nós darmos um conselho errado. E aqui entra um conselho errado dado por Noemi: volte como a sua cunhada voltou, para os seus deuses. Nós sabíamos que quando eles saíram, era um povo de Deus saindo para uma terra inimiga, um povo ímpio. Eles foram viver no meio do povo ímpio, e Noemi dá esse conselho: volte para os seus deuses. Fala: poxa, que esquisito Noemi falar isso. Por que ela falou isso se ela conhecia o Deus verdadeiro? E quantas vezes a nossa fé, a nossa falta de fé, a nossa fé vacilante faz com que a gente dê testemunho errado, que a gente dê um conselho errado, que a gente fale: olha, separa mesmo, não dá não. E não, esquece desse menino aí, não tem mais jeito não, nem ora mais por esse menino está dando problema demais. Deixa ele que o mundo vai cuidar. Não. Nós não podemos deixar que a nossa fé seja vacilante a tal ponto de nós aconselharmos: volta para o mundo. Quando nós não buscamos o conselho do Senhor, nós caímos nessa armadilha. Moabe contaminou a esperança de Noemi, mas Deus não desiste de nós, amém? Vamos dizer juntos: Deus não desiste de nós. E numa beleza indescritível, Ruth declara para sua sogra, falou assim: a menina foi embora, Orfa foi embora, ok, mas eu não vou. Não me instes para que te deixes, não me proíba de ir com a senhora, não me peça para abandoná-la. Onde a senhora for, irei eu. Onde a senhora morar, eu também morarei. Onde a senhora morrer, eu também morrerei. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Amém? Essa é uma declaração emblemática. Essa é uma declaração emblemática. Em algum momento, nesses 10 anos que elas permaneceram ali, que eles estiveram ali em Moabe, de alguma forma Deus foi apresentado. Noemi apresentou Deus para Ruth. Então ela falou: eu não vou deixar a senhora. Onde a senhora morrer, eu também morrerei, e ali eu serei sepultada. Ela escolhe: eu quero servir o teu Deus, eu quero o teu povo, eu quero a aliança que vocês têm, eu quero ir com você. Vamos embora, eu não quero ficar. Moabe não é nosso lugar. Moabe não é lugar do povo de Deus andar. Nós não temos que transitar em Moabe. E aqui a Moabe assume a figura de mundo, amém? Vamos entender espiritualmente? É como se ela dissesse: Noemi, isso aqui não é pra gente. Que declaração, que convicção, que caráter, que bondade, que amor nós podemos enxergar nas palavras de Ruth. E depois dessa declaração tão linda, tão cheia de Deus, né? No Antigo Testamento não tinha a coisa do Espírito Santo dentro de nós o tempo todo. Então, mas é como se nós víssemos o Espírito Santo falando através de Ruth. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus.
Então elas começam a caminhar e Noemi se cala e elas fazem essa caminhada e estão chegando lá em Judá. E quando elas chegam, no verso 19 vai dizer assim que houve um grande alvoroço das mulheres na cidade. Quem vem lá? É Noemi? Será que é Noemi que está vindo mesmo? Será que é a Íris que está chegando mesmo? Nossa, mas a Íris saiu daqui com a família dela inteira e agora está voltando assim, sem nada, sem ninguém? Às vezes nós nos demoramos em Moabe, porque nós temos medo dos olhares julgadores. Ou da parentela, ou dos amigos. E nós temos vergonha do que marcou nossa vida lá atrás. O fato é que as tragédias vieram, marcou a vida dela, sim. Mas o que importa o olhar julgador? O que importa se alguém vai perguntar, ué, você saiu daí, agora você está voltando sem nada? O que importa? Importa que elas encontraram esse lugar de volta em Deus. Que elas retomaram, que elas fizeram essa metanoia, essa mudança de direção. E voltaram. A aparência do sofrimento era brutal no rosto de Noemi. Moabe mexe tanto com a identidade da gente, mexe tanto com a identidade de Noemi, que ela fala, não me chame mais de a feliz, não me chame mais, me chame de amarga, me chame de Mara, me chame de amarga. Vigia. Hebreus 12:15 diz assim, vigiai, para que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura venenosa brote em vossos corações e vos cause confusão, contaminando a muitos. Esta mulher estava amarga, Noemi estava amarga. É isso que Moabe faz com a gente. Moabe vai roubando tudo da gente. Vai tirando, e ela deixou-se identificar por aquela ferida. Só que o problema da amargura, sabe qual que é? Ninguém se exclua da graça por causa de amargura. Se eu vivo com um coração amargurado, eu estou dizendo, graça, fica aí, eu vou me excluir. A amargura faz isso, e não são palavras minhas, são palavras do Senhor. Se eu quero permanecer dentro deste lugar de amargura, eu estou dizendo que eu quero me excluir da graça de Deus. Noemi, ela volta a culpar Deus, verso 20, porquanto Todo-Poderoso me tratou com amarguras. Quem aqui é pai e mãe? Amém. Feliz Dia das Mães. Qual é o pai, qual é a mãe que vai dar algo ruim para o filho? O filho quer comer, Pedrinho gosta de fritas, hambúrguer. Eu falo assim, não Pedrinho, você vai no Giló mesmo. Não come, gente, não come. Que pai dá alguma coisa ruim para o filho? Só que a leitura que Noemi faz é que Deus havia tratado ela com amargura. Eu parti dessa terra com as mãos cheias e o Senhor me traz de volta de mãos vazias. Em nenhum momento, olha, considerando bem, nós não deveríamos ter saído. Poxa, nós deixamos a casa do pão e fomos para habitar no meio de um povo ímpio, no meio de um povo que cultua outros deuses. Não, não, não. Noemi não assumiu essa responsabilidade dessa decisão, e muitos problemas nas nossas vidas acontecem porque nós não queremos bancar as decisões erradas que nós tomamos. As consequências, elas vêm para o bem e para o mal. Em outras palavras, Noemi está dizendo, olha, eu saí daqui com a mão cheia, tinha dinheiro no bolso, eu tinha meu marido, eu tinha meus meninos, mas agora eu estou voltando sem ninguém, sem nada, humilhada e miserável. E às vezes nós nos demoramos em Moabe por soberba. Mesmo estando no fundo do poço, a soberba continua pairando no nosso coração. E a gente não quer enfrentar o olhar do questionamento dos parentes, dos amigos, às vezes daquele plantão lá de fuxiqueiro.
porque o povo vai falar. Fica tranquilo, eles vão falar. Só que Deus, Ele não quer que o povo permaneça em Moabe. O movimento é: volte para a casa do pão, volte para o lugar que eu te dei por herança. Não negligencie essa herança. É hora de nós voltarmos, retornarmos para a casa do pão. Isaías 58:11 diz: o Senhor te guiará continuamente e fartará a tua alma em lugares secos e fortificará os seus ossos, e serás como um jardim regado e como um manancial cujas águas nunca faltam. O Senhor te guiará. O Senhor não desampara o seu povo. O Senhor fará com que a gente caminhe e vai fortificar os nossos ossos. Isso significa que há momentos em que a nossa aflição é grande, que o abatimento vem, mas o Senhor está dizendo: eu vou caminhar com você, eu vou caminhar com você. Aponte para alguém sem tocar e declare: Moabe não vai te definir. Volte para a casa do pão. O plano e o propósito de Deus vai se desdobrando quando Noemi chega e Ruth chegam em Belém, e Deus começa a fazer o desdobramento. Ele vai fazendo aquilo que Ele sabe fazer. Então Ele abre os campos de Boaz, e o Ruth vai para lá. E essa mulher está lá, nos campos deste homem, uma figura distinta, um homem rico, poderoso, mas um homem com coração voltado para o Senhor. A figura de Boaz aqui é a figura de Cristo, é o resgatador. E este homem está passeando pelos seus campos, e não existe coincidência no mundo espiritual. Este homem vê Ruth, ele olha para Ruth, e ele vai perguntar para os seus empregados, que aliás dizem: olha, que Deus te abençoe. Os empregados o respeitam. E os empregados falam assim: ó, essa menina aqui veio embora, estava em Moabe, ela é moabita, a definição é: Ruth é uma moabita, e ela veio, tal, com a sogra, tal, e eles dão um relatório: minha irmã, meu irmão, se alguém for falar de você nesta noite, ele vai dizer um bom testemunho acerca de você, porque a Ruth tinha um bom testemunho. Mesmo que Moabe tenha tentado matar Ruth, Ruth saiu de lá. Mesmo que Moabe tenha aprisionado por 10 anos, houve sofrimento, houve pesar. Por 10 anos, talvez hoje você esteja vivendo uma temporada de profundo sofrimento. Eu quero encorajar você a não desistir. Jó 14 diz assim: para uma árvore há esperança, e se ela é cortada, ela torna a brotar, e os seus ramos se renovam, as suas raízes poderão envelhecer no solo, e o seu tronco pode até morrer no chão. Ainda assim, com o cheiro das águas, ela brotará e dará ramos como se fosse uma árvore plantada. Não é que a água está sendo derramada, o cheiro das águas naquela terra seca, onde caiu aquele tronco que estava pronto para morrer. O Senhor está dizendo: não, aos cheiros das águas brotará, como uma planta nova vai renovar, os seus ramos não se secarão. O texto vai dizendo: olha, a Ruth era uma menina mais ou menos sem eira nem beira, mas ela é notada por Boaz. Nós temos sido notados. Todos nós que estamos aqui, você que está em casa, não pense que você não está sendo notado. O Senhor está notando a nossa presença. Ele está com seus olhos a percorrer toda a terra. Aquela menina é notada por aquele homem. E como eu disse, não há coincidência no mundo espiritual. Todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Romanos 8:28. Todas as coisas cooperam. Lá atrás, no início, nós vimos a declaração emblemática de Ruth: o teu Deus é o meu Deus. Isso cooperou para o bem, porque Ruth já amava o Deus de Noemi. Saiba dar bom testemunho.
seja lembrado, não por aquela mulher, por aquele homem que arruma confusão, que é problemático, que é desequilibrado, que arma confusão por onde passa, onde dissemina raiva, rancor. Não seja lembrado por isso. Seja lembrado por alguém. Olha, é uma pessoa fiel, é uma pessoa leal. Olha, ela está cuidando de alguém. Olha, ela não tinha obrigação. Biblicamente, Ruth não tinha mais obrigação de caminhar com Noemi. Ela não tinha obrigação, mas ela decide no coração: eu vou cuidar de você. Nós não temos nada, mas eu vou cuidar de você. Eu não vou te deixar só. Deus vai levantar pessoas para nos abençoar. 3 pessoas entenderam. Deus vai levantar pessoas para nos abençoar. Deus vai levantar pessoas para nos abençoar. Em Gênesis 32, os anjos saíram ao encontro de Jacó. Está lá, Gênesis 32, 1. Os anjos saíram, sabe para onde Jacó estava indo? Buscar reconciliação com seu irmão. Buscar reconciliação porque havia partido, porque havia quebrado o relacionamento com seu irmão. Boaz, ele trata a Ruth com bondade. Deus vai levantar pessoas para nos tratar em nossa aflição com bondade. Ele orienta, ele fala: menina, vem cá, já me contaram tudo a seu respeito, vem cá, você fica perto das minhas empregadas, ele garante uma proteção, você vai permanecer trabalhando. Ela estava ali colhendo o resto do que deixavam na colheita, o que caía lá, sobrava, ela ia pegar. Falou assim: não, seu emprego está garantido, fica aqui perto de mim, fica perto das meninas, já orientei, ninguém mexe com vocês, tem proteção. Deus vai levantar pessoas para trazer proteção para você. E numa atitude que simbolizava humildade, gratidão, Ruth se curva: como que o Senhor me observou? O Senhor tem um monte de empregados, o Senhor tem um monte de gente trabalhando para o Senhor, como que o Senhor me enxergou? Esse é o poder de Deus. Esse é o poder de Deus, colocar-nos frente a frente com quem decide, colocar-nos frente a frente com quem vai decidir em nosso favor. Como é que anda o nosso perfil? De alguém humilde ou de alguém soberbo? A Ruth sabia a condição que ela estava, então ela se curva. Preste atenção quem está no seu entorno. Nesta noite, Deus vai fazer com que conheçam a tua história. Nesta noite, Deus vai fazer com que conheçam a tua história. A honra vai te encontrar. Não fica procurando: eu quero honra, eu quero ser honrado. Não. A honra vai te encontrar. Quando você se colocar nesse lugar de humildade: Senhor, eu estou aqui, eu estou servindo, estou buscando. Aquela menina Ruth não comia o pão da preguiça. Ela trabalhava, ela cuidava de uma outra pessoa, que ela não tinha obrigação mais de cuidar. Esteja no lugar certo, fazendo a coisa certa. E Boaz fala para ela: eu já ouvi tudo que você tem feito pela sua sogra, desde que o seu marido morreu. Eu sei a tua história. Você deixou seu pai, você deixou sua mãe, e veio viver no meio de gente que você não conhecia. Isso tem um nome, isso se chama renúncia. Ruth renunciou o que ela poderia ter em Moabe. Ela era jovem, ela renunciou. Não. Que garantia que Noemi poderia dar para ela? Nenhuma. Ela não visou nada em troca, ela renunciou. E Deus tem visto a renúncia e o cuidado com que você tem tratado as pessoas. Deus tem visto a tua renúncia, Deus tem ouvido as suas orações. Deus tem visto o tempo que você tem investido cuidando de pessoas, orando por pessoas. Às vezes você acha: eu tenho tão pouco. E mesmo assim você tem dividido. Deus tem visto. Deus não está dormindo, Deus não está morto. A renúncia, ela precede a honra. E o Boaz diz para ela: que o Senhor te retribua tudo que fizestes e seja ricamente recompensado por Deus de Israel, sob cujas asas de proteção vieste buscar refúgio. Moabe não é para a gente. Moabe não é nosso lugar. Existe um lugar de proteção, refúgio e segurança em Deus. Fique perto de pessoas que andam com Deus,
que falam com Deus, que ouvem a Deus, para que no seu tempo de dor, no seu tempo de aflição, a pessoa possa dizer que o Senhor te retribua, que o Senhor te guarde. Perceba as palavras de bondade e de bênção liberadas por Boaz. E quando Ruth volta com as sacolas cheias, Noemi se lembra: Deus não nos desamparou. Lembra que Noemi estava chateada, culpando Deus? Deus virou a mão para mim e virou o rosto e está bravo comigo e me causou amargura. Quando aquela jovem volta com as suas sacolas, com a provisão, então Noemi se lembra: eu sei que o meu Redentor vive e que no fim ele se levantará. Esse é um texto de Jó, mas se aplica muito bem aqui. Irmãos, quantos aqui sabem que o seu Redentor vive? Eu sei que o meu Redentor vive. A tragédia que tem nos atingido não tem a última palavra. A falência, a morte e a destruição, Jesus deu um jeito para a morte, inclusive. Ele ressuscitou ao terceiro dia. Não há nada que nós possamos declarar aqui no mundo: olha, acabou, não tem mais jeito. Não é verdade. Isso são mentiras que o inimigo quer semear no nosso coração, lançar essas setas de dúvidas na nossa mente. E nós temos que voltar a Jó 19:25. Eu sei que o meu Redentor vive e que no fim ele se levantará sobre a terra. Eu quero começar a concluir com vocês. Boaz se casa com Ruth. E essa é uma linda figura de Cristo com a sua igreja. O casamento, as bodas, o resgate é feito. Nós não vamos entrar aqui no mérito da lei, do levirato, do que... Não. Eu quero que os irmãos voltem o olhar. É isso que o Senhor quer nesta noite: retomar um casamento, ser o seu resgatador, ser o seu protetor. Deus não saiu de Belém. Deus não saiu de Belém, nós saímos. Nós fomos procurar Moabe. Mas o Senhor está dizendo: pode voltar, minha noiva, pode voltar. Ah, mas eu perdi tantas coisas, eu tive tantas perdas no caminho. Eu serei o seu resgatador. Deus vai nos levar neste lugar de honra. Ruth foi honrada com esta aliança de casamento. Antes, uma viúva moabita que escolheu, ela decidiu no coração: eu quero servir o Deus que Noemi pregou para mim. E eu sei que muitos aqui podem estar, talvez, com o coração de Noemi. Lembre-se que o teu Redentor vive, que a bondade dele continua, que ele faz o bem tanto para aqueles que estão com vida, e ele cuida daqueles que perderam também, porque Noemi vai dizer: olha, ele é bondoso até com aqueles que já foram. Deus tem cuidado das nossas famílias. Deus tem trazido proteção quando nós voltamos para o prumo, para o eixo, para o centro da sua vontade. Uma viúva moabita escolheu servir. Uma mulher que não se deixou abater pelos duros golpes da vida. Meu irmão e minha irmã, eu sei que os golpes têm batido a porta da sua casa. Já bateram na porta da minha casa também. Os golpes da vida, o Senhor Jesus diz outra vez, a gente triste, e ali no momento de culto em família, o Pedrinho falou: não, mamãe, olha, Jesus falou que nós teríamos aflições no mundo. Sim, é verdade. A palavra de Deus tem que nos encorajar a permanecer. Uma mulher que imprimiu amor, cuidado, dedicação, estava sendo resgatada. Que nós possamos buscar essa bravura e amor com que a Ruth lidou com as suas tragédias. Eu sei que há muitos lares enlutados. Eu sei que talvez você aí na sua casa esteja vivendo um luto, esteja vivendo a opressão, esteja vivendo dificuldades. Mas o Senhor não nos abandonou. O Senhor não nos abandonou.
Lute, persevere, mantenha-se firme, que o caráter de Cristo seja revelado na sua vida, que o caráter de Cristo possa falar alto na sua vida, que a palavra, que o Espírito possa ministrar ao seu coração, e você mantenha-se fiel aos princípios, mantenha os olhos fixos em Jesus. Aquela mulher moabita, a viúva, que não tinha nada, ela é inserida na genealogia de Cristo. Amém? Nós seremos inseridos no lugar de honra. Nós seremos inseridos no lugar de 2 pessoas, viu, apóstolo? 2 pessoas receberam. Nós seremos inseridos no lugar de honra. Precisamos perseverar, permanecer, sempre firmes e constantes, sempre abundantes na palavra. Ruth tornou-se mãe de Obed, que gerou Jessé, que gerou Davi. A viúva moabita entra na dinastia. Quantos aqui conseguem perceber o movimento espiritual? A casa do pão e Moabe. Quantos aqui conseguem perceber? Não dá mais para ficar em Moabe. Não dá mais. Moabe traz morte. Moabe quer roubar tudo de você. Mas tem um lugar chamado casa do pão. Tem um lugar que é chamado segurança, refúgio, presente na hora da angústia. Existe esse lugar é em Deus. Eu bati bastante Noemi, né? Mas eu quero dizer que Noemi tem o seu valor profundo. Porque Ruth talvez não teria esse posicionamento de desejar o Deus de Noemi, se Noemi não tivesse pregado este Deus para ela. Alguém falou do Deus verdadeiro para Ruth, e ela se torna uma avó consolada pelos seus netos. E aquelas mulheres que lá no começo estavam dizendo, será que é Noemi que vem lá toda arrebentada com essa aparência? Elas dizem assim, Noemi, Ruth é melhor do que 7 filhos. E como é difícil dizer isso para uma mãezinha que perdeu seus filhos. Como é difícil. O lugar de consolo que o Espírito Santo nos dá faz com que a gente retome a vida, retome a caminhada. Mas é através do Espírito. Volte para a casa do pão. Reconcilia-te com Deus. Eu quero que você se coloque em pé agora. Nós vamos orar. E eu quero que você aí na sua casa, se você puder, fique em pé também. Se nesta noite você percebeu, olha, eu andei em Moabe, eu briguei com Deus, eu joguei a culpa em Deus. O Senhor está dizendo, volte para a casa do pão. Volta, filho. Volta, filha. Volta, esposo. Volta, esposa. Volta para a casa do pão. Reconcilia-te com a tua família. Pode ser que você esteja ouvindo o Evangelho pela primeira vez. Eu quero te convidar. Sai de Moabe. E talvez você seja um filho que estava na casa do pão e saiu. Foi para Moabe. Volte. Moabe não é o teu lugar. Na casa do pão tem honra te esperando. É necessário a reconciliação. É necessária uma condição de submissão, de arrependimento. Senhor, eu me arrependo de ter andado em Moabe. A circunstância pode ser que tenha feito você perder o prumo por um momento. Mas esse momento não vai definir. A casa do pão está de portas abertas para você. Vamos orar. Baixe sua cabeça. Senhor, nosso Deus, nosso Pai. Glorifica o teu nome, Senhor. Senhor, nós te louvamos porque o pardal encontrou casa, a andorinha encontrou ninho para si.
para a sua prole. Senhor, nós encontramos o caminho de volta. Obrigada, Senhor, por toda a bondade que tem nos seguido, por toda a misericórdia que tem seguido as nossas vidas. Isso é prova do teu amor. Senhor, nos perdoe por ter caminhado em Moabe, mas nós queremos agora retornar a este lugar. Nós queremos retornar, ó Deus, para esse lugar de segurança. Pai, em nome de Jesus, que o Espírito Santo esteja conduzindo aquele que se sente enfraquecido nessa hora, para que volte ao caminho. No nome de Jesus nós clamamos, Pai. Nós clamamos, Pai. E nós cremos que os teus planos e os teus propósitos jamais poderão ser frustrados. Que nós possamos, ó Deus, nessa noite reconhecer que só em Ti há esperança, só em Ti há salvação, só em Ti há reconciliação. No nome que é sobre todo nome que nós oramos, no nome de Jesus. Amém, amém, amém. Se você está tomando essa decisão nesta noite de sair de Moabe, eu só queria que você levantasse sua mão. Se você é em casa, está tomando a decisão, eu quero sair de Moabe, eu quero voltar para a casa do pão. Sinaliza aí no chat. Se você está aqui, só dá um tchauzinho. A gente só quer reconhecer onde você está. Se você está saindo de Moabe, se você quer reconstruir e recomeçar, esse é o momento. Em nome de Jesus, não perca a oportunidade. O Pai está nos esperando. Tem lugar de honra à mesa do nosso Deus. E nós vamos tomar parte disso. Amém? Que Deus nos abençoe e nos guarde.